Hoje, dia 24 de janeiro de 2022, uma segunda-feira. E o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus, também conhecido como Relatório de Mercado. E você deve se perguntar, e daí? Para que me servem estas informações? Elas servem para quê? Eu digo, olha, elas podem ser muito úteis para você, porque elas podem mexer com o valor do teu aluguel. Se você mora de aluguel, elas podem mexer com o valor da prestação da casa própria, se você está fazendo o financiamento da casa própria. Elas podem mexer com as taxas de juros dos empréstimos que porventura você venha a tomar. Então, são informações interessantes, importantes para todos os agentes econômicos. Você não vai conseguir em outro lugar de pronto assim uma previsão para a taxa de crescimento econômico, por exemplo, da economia brasileira neste ano de 2022. Se você pergunta, você não é economista, mas se você perguntar para um colega economista, ele vai olhar aqui o relatório Focus para ver qual é a previsão. É na mediana das informações, não são médias, mas está aqui, há uma informação aqui. O crescimento da economia para esse ano está em 0,29%. Um mês atrás estava em 0,42%. Na semana passada estava em 0,29% e continua em 0,29%. É um ano eleitoral. Não sabemos o que vai ocorrer do ponto de vista dos investimentos do setor público. Se o governo federal vai tocar obras, vai transformar o Brasil num canteiro de obras, às vésperas da eleição. Não há informações sobre este fato. O investimento é uma variável extremamente importante. As despesas de investimento são extremamente importantes, porque você vai esparramando muito dinheiro por todos os setores da economia. Depois o produto fica pronto, a obra fica pronta e aumenta a oferta agregada. Enquanto isso não ocorre, é a demanda que está sendo incentivada. Então, o investimento acaba incentivando a demanda. O ideal seria um investimento público, mas não temos investimento público, não há sobra no orçamento, ao contrário, temos sempre falta no orçamento. E com essa PEC dos precatórios, os colegas que tratam das questões relacionadas com o setor público estão nos dizendo, nos alertando, olha, a PEC dos precatórios vai trazer mais problemas do ponto de vista do déficit fiscal, vai aumentar o déficit fiscal. E toda vez que aumenta o déficit fiscal, a credibilidade do governo fica arranhada e as expectativas sobre a inflação futura acabam também ficando mais difíceis de aceitar. Que investidor privado vai investir se a economia está fortemente crescendo do ponto de vista dos preços? Se a inflação está aumentando continuamente? Não há como fazer boas avaliações sobre o investimento. Sabemos que o investimento tem uma determinada taxa de retorno, que é chamada taxa interna de retorno, e comparamos essa taxa interna de retorno com o custo do capital. Haverá investimento sempre que a taxa interna de retorno for superior ao custo do capital. Mas se a inflação está aumentando e está já saindo do teto da meta para 2022, a previsão nessa semana é 5,15%. O teto da meta é 5%. É 3,5% o centro da meta. Mais 1,5% de lambuja, 5%. Está fugindo. O Banco Central, segundo o ministro Guedes, diz que não só o nosso, mas os
bancos mundiais do mundo inteiro ficaram dormindo, olhando a inflação disparando e eles dormindo. E depois que a inflação disparou, eles saíram correndo atrás dos aumentos das taxas de juros. Isso ocorreu também no Brasil? Segundo o ministro, também ocorreu. Então, o Banco Central, pelo segundo ano, será que ele vai aceitar enviar novamente uma carta de desculpas por não ter conseguido acertar o centro da meta e nem o teto da meta de inflação? Então, há uma grande probabilidade de que a taxa de juros aumente. Estamos em 9,25% já, na Selic, e vamos ter, segundo as expectativas aqui do relatório Focus, vamos ter uma taxa de juros de 11,75% até o final desse ano. Mas se a inflação está subindo e não sabemos ainda se atingiu o máximo, é o que o nosso presidente do Banco Central está ainda em dúvidas, se o máximo já foi atingido, porque uma vez atingindo o máximo, teríamos condições de dizer agora começa a etapa declinante. A inflação passou de 10% e está chegando aqui a 5,15% até o final do ano. Isso significa dizer que vai ter um máximo e que depois desse máximo vai ter uma tendência de queda. Mas ainda, pergunto, chegamos no máximo do pico da inflação? Não sabemos. Vamos ficar aguardando os próximos momentos do tempo. No tocante ao setor externo, como sempre, estamos indo muito bem. Previsões boas do ponto de vista do saldo da balança comercial e também muito boas sobre o ponto de vista do investimento estrangeiro direto, que está previsto em 58 bilhões de dólares para este ano. Bem, nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, na nossa missão de disseminação do conhecimento econômico, esperamos que essas informações tenham sido úteis. Prestigie, se você é economista, prestigie a Ordem dos Economistas do Brasil. Se você não é economista e gostou deste vídeo, você acha ele interessante, dá um alô aí, inscreva-se no nosso canal. Você ajudará a manter o nosso espírito de que vale a pena fazer esses relatórios semanalmente para dar informações úteis a toda a coletividade brasileira. Até a próxima semana.